Olá, pessoal da GV, boa noite a todos. Então, vamos para mais uma aula de aspectos históricos e formatação do produto turístico. Na última aula, nós falamos sobre a questão do fato histórico, né? Então, só para relembrar, um resuminho. Então, o fato histórico, ele é um marco ou evento que deixa um rastro indelével, ou seja, um rastro que não se apaga, não pode ser apagado. Para o tempo presente, para que no tempo presente a gente consiga estudar o tempo passado, o que já foi, tá? Bom, então nós iremos começar a trabalhar a questão das civilizações pré-colombianas, tá? Vocês vão perceber que em alguns momentos nós vamos acabar fazendo alguma relação com a disciplina de América do Sul, Arte e Turismo, tá? Porque na nossa disciplina de América do Sul, Arte e Turismo, e nós iremos também trabalhar algumas questões, né, sobre as civilizações pré-colombianas, tá bom? Bom, então os europeus, eles chegaram na chamada América no ano de 1492 através do navegador Cristóvão Colombo, né? Então, nesse momento, quando eles chegam, vai ocorrer um encontro com diversas culturas, com diferenças totalmente gritantes do que eles estavam acostumados a lidar, a trabalhar lá na Europa, né? Eram civilizações totalmente diferentes. Então, a Europa era conhecida como o Velho Mundo e eles irão chegar no chamado Novo Mundo, né? Que é a relação aqui com as Américas. Então, quando eles chegam aqui, os europeus, através de Cristóvão Colombo, haverá uma grande exploração, investigação dessas civilizações que viviam aqui na América até então, né? Então, portanto, né, por isso que elas são chamadas civilizações pré-colombianas. Bom, antes de darmos continuidade e falar aí mais sobre essas civilizações, é importante no turismo, toda vez que nós citamos algumas personalidades importantes, nós falarmos sobre elas, tá? Principalmente essa dica vai ajudar bastante aí na questão da disciplina de guias, né? Os guias de turismo tanto regional quanto nacional e América do Sul, tá bom? Bom, então quem foi Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, ele foi um navegador, um grande explorador italiano. Ele nasceu na cidade de Gênova em 1451, né? Gênova, na Itália, tá? Bom, ele foi o primeiro europeu a chegar nas terras americanas, até então chamado de Novo Mundo, no ano de 1492, como eu havia dito para vocês, tá? Ele começou a navegar muito jovem, né? Cristóvão Colombo, ele começou a navegar, ele tinha 14 anos de idade e ele acabou conhecendo diversos locais da Europa. Então ele navegou junto com portugueses, com espanhóis, ele chegou para a Finlândia, diversos lugares. Então ele acabou criando uma bagagem muito grande com relação à navegação, né? Fora isso, Cristóvão Colombo, ele se tornou um grande cartógrafo, né? Lembrando aí que o que é o cartógrafo? O que escrevia as cartas e os mapas, né? Fazia cartas e mapas, tá? Por conta dessa experiência e por ele ter começado aí muito jovem. Bom, Colombo, ele teve a ideia de atravessar todo o Atlântico em direção à Ásia. E ele ouvia sempre dizer que tinha terras mais a oeste, né, que seria essa parte ocidental. Então ele começou a criar, desenvolver um plano e ele queria conhecer e desbravar aí novos caminhos, tá? Então ele vai pedir, primeiramente, ele vai pedir um suporte para os reis de Portugal, né? Até então, por que ele foi pedir primeiramente aos reis de Portugal? Porque os portugueses, eles eram grandes navegadores. E Cristóvão Colombo já tinha feito parte dessa equipe
navegadores portugueses, então ele sabia do potencial. Então ele pede apoio aí à equipe portuguesa, né? Desculpa, aos reis de Portugal, só que aí, tipo, ele é ignorado, não dão bola para ele e ele segue. Bom, aí ele vai pedir apoio para os reis da Espanha. E aí, com os reis da Espanha, ele obteve sim apoio, né? E os reis da Espanha conseguiram financiamentos bancários para ajudar aí nessa empreitada dessa grande expedição que ia ser iniciada por Colombo, tá? Bom, então, através desse dinheiro que é arrecadado, Colombo ele consegue 3 navios, que é conhecido aí dentro da história, e a gente aprende muito isso, né, na escola, no ensino fundamental, que são os navios, né? Pinta, Nina e Santa Maria, tá? Então ele consegue esses 3 navios, no qual ele começa aí a sua expedição, né? Sempre instigado por questões como a Terra é redonda, porque existia todo aquele debate da Terra ser plana, enfim, né? Nós vamos ver um pouco isso mais pra frente, tá bom? Então, existia todas essas questões, e ele sempre instigado por isso, e ele estudou as questões através dos grandes filósofos como Aristóteles, que eles diziam que a Terra era redonda. Então ele foi o primeiro homem, é uma curiosidade, o primeiro homem a comprovar que realmente a Terra era redonda através das suas expedições, tá bom? Bom, então em 12 de outubro de 1492 ele descobre a América, tá? Descobre, entre aspas, né, gente? Porque a gente sabe que não foi uma descoberta, foi um achado, porque já existiam civilizações aqui diferentes da civilização europeia, com outras características, uma outra cultura, um outro sistema muito diferenciado, mas já existia. Então não foi uma descoberta, não tem como descobrir algo que já existia, né? Bom, então ele partiu das Ilhas Canárias, né, e chegou na América, na ilha de São Salvador, que atualmente é chamado de Bahamas, essa região no qual ele chegou. Então, a primeira expedição dele, no qual ele parte com esses 3 navios, demorou 5 semanas, tá? Mas no total foram 4 grandes expedições que Colombo ele realizou para a América, né? Então, somente 8 anos depois da primeira expedição é que Cabral ele chega em terras brasileiras, que isso vai ficar para uma outra aula, que nós iremos falar sobre isso, tá bom? Bom, então, Colombo ele morre aos 55 anos no dia 20 de maio do ano de 1506, tá? E aí existem alguns debates, alguns historiadores dizem que ele morreu pobre, outros não, dizem que ele tinha boas condições financeiras por conta do ouro que ele acabou adquirindo no decorrer dessas viagens, mas uma coisa é certa, a corte espanhola não pagou pelos serviços de Colombo, e aí teve vários momentos históricos, né, de que a família de Colombo processa a corte portuguesa para que fosse pago pelos serviços do pai dele, de Colombo, tá? Bom, então eu falei sobre Cristóvão Colombo, um pouco sobre ele. Então isso vai ser muito importante para vocês toda vez que vocês forem realizar um guiamento turístico. Se vocês forem citar alguma personalidade da história, né, você tem que contextualizar essa pessoa, quem ele foi, qual a importância dele, a relevância dele dentro daquele contexto histórico no qual vocês estarão realizando a narrativa, tá bom? Bom, então dando continuidade. Então os europeus, eles entraram em contato com civilizações bem diferentes do que eles estavam acostumados até então, né? Eles acabaram tendo esse choque cultural de realidades bem diferentes. Então eles tiveram contato com um grande número de culturas diferenciadas, culturas complexas, que elas já possuíam conhecimento da escrita, já tinham sistemas matemáticos bem elaborados, bem desenvolvidos, já tinham seu próprio calendário. Então eram civilizações normais dentro do contexto histórico de uma civilização, de uma sociedade. Então eles tinham toda uma rotina, eles já tinham toda uma vida
né? Tinham todo um desenrolar aí do seu cotidiano, né? Então eles possuíam características e marcas, por exemplo, como já tinham assentamentos urbanos desenvolvidos dentro do molde, né, daquela época. Eles tinham um grande sistema de agricultura, eles tinham seu modo de fazer irrigação, eles possuíam a sua arquitetura cívica, né? Então, as construções, aí o legado que foi deixado e foi descoberto através de escavações arqueológicas dessas arquiteturas, desses monumentos. Então, eles tinham monumentos, né? Além de complexas hierarquias sociais. Então, existia quem era o superior e quem estava abaixo desses superiores, né? Então, era uma civilização completa, que existia uma vida, uma rotina, um cotidiano, e aí eles chegam para conquistar essas novas terras, tá? Algumas civilizações já não existiam mais quando os europeus eles chegaram em continente americano, tá? Porém, elas ficaram sendo conhecidas através do quê? Das descobertas arqueológicas, né? Então, através dos sistemas de escavações e toda a parte da arqueologia, tivemos acesso aí a essas civilizações, tá bom? Bom, então, a era pré-colombiana, ela envolve subdivisões dentro da história e da pré-história das Américas, tá? Então, tem antes da colonização por parte dos europeus, e aí depois todo o povoamento original do período paleolítico até a colonização, a colonização europeia durante toda a Idade Moderna. Então, a história da América, ela também é riquíssima, ela é uma história vasta, né? E ela pode ser aí subdividida, tá? Então, esse termo inclui também, apesar, né, de ser relacionado tecnicamente à era antes das viagens de Cristóvão Colombo, a história das culturas indígenas americanas, antes delas terem todo um significado através da cultura europeia, né? Então também isso vai envolver o quê? Décadas, séculos, desde o desembarque de Colombo aqui nas Américas. Então, existe todo um processo aí de informações, né? Então, entre as civilizações que se encaixam aí no termo pré-colombiano, nós encontraremos principalmente grandes civilizações indígenas das Américas, como as civilizações do que nós chamamos Mesoamérica, tá? Quais são essas civilizações? Os olmecas, os toltecas, os apotecas, os mistecas, os astecas, os maias, né? E mais para os Andes, nós vamos ter quem? Os incas, os mochis, os cibixas e os canharins, tá? Então, nós temos aí diversas civilizações que acabam permeando toda a história da América, tá bom? Alguns documentos indígenas americanos, né, e também os documentos europeus, revelam grandes realizações, tá? Dentro dessas civilizações. Como, por exemplo, suntuosas cidades que foram construídas pelos astecas, como Tenochtitlan, onde está hoje, né, a cidade do México. Além das civilizações, além de tudo isso, né, as grandes civilizações, elas possuíam grandes conhecimentos e realizações impressionantes, principalmente no que tange a questões matemáticas e a astronomia, tá? Eles tinham um vasto conhecimento sobre isso, né? Diferente do que os europeus não imaginavam que eles tivessem, mas eles tinham aí grandes conhecimentos dentro tanto da matemática como da astronomia. Bom, muitos desses povos e de seus descendentes, né? Apesar de serem assim culturas e sociedades bem diferentes, eles até hoje, em alguns países aqui, os nossos vizinhos na América do Sul, eles mantêm tradições, né? E buscam relacionar algumas práticas até os dias de hoje
dos tempos antigos, tá? E aí nós vamos ver isso no decorrer do nosso conteúdo, tanto aqui nessa disciplina de aspectos históricos, quanto na disciplina de América do Sul, Arte e Turismo, que elas vão acabar convergindo em alguns momentos, elas vão se completar, tá bom? Principalmente nesse primeiro começo, na disciplina de América do Sul, Arte e Turismo, né? Bom, então eu vou citar para vocês algumas civilizações pré-colombianas, mas nas próximas aulas nós vamos falar e desenrolar mais sobre elas, principalmente das três que são ícones, né? Que são os maias, os incas e os astecas. Então, nas próximas aulas nós vamos trabalhar essas três grandes civilizações, tá? Bom, mas para nós sabermos algumas civilizações que já existiam nas Américas, tá? Então, nós vamos ter os Olmecas. Então, esse povo apareceu em aproximadamente no ano 2000 antes de Cristo, como o primeiro grande grupo cultural do Antigo México, né? Então, era uma sociedade eficiente, o seu governo tinha uma obrigação, uma hierarquia religiosa, eles tinham influência dos povos que foi posteriores ainda a eles, que era foi muito intenso dentro dessa civilização. E eles criaram grandes cidades, construções de pedras, né? E também desenvolveram o calendário com o conceito de zero, entre outras coisas fantásticas que foram desenvolvidas e criadas pelos Olmecas, que nós vamos ver aí nas próximas aulas, tá? Os maias. Então, os maias surgiram por volta de 1200 antes de Cristo e a sua cultura passou por três grandes períodos, né? Considerada uma das civilizações mais avançadas da região do México pré-colombiano, tá? Então, os maias criaram um complexo sistema matemático e eles realizavam grandes e complexos cálculos astronômicos, tá? Então, eles eram muito desenvolvidos nisso. Eles tinham um governo que tinha como base sacerdotes e eles eram grandes comerciantes de sal, né? E possuíam uma estrutura, uma sociedade que era fechada, tá? Então, eles tinham todo um sistema fechado para desenvolver e fazer fluir a sua sociedade, né? Tinham os Teotihuacan e Toltecas, né? Eles surgiram por volta de 300 antes de Cristo, que surge essa cultura. Eles criaram a cidade que é chamada, né, o lugar que os homens fazem deuses, ou o lugar dos deuses, é a cidade que eles criaram, tá? E esse povo foi dominado pelos toltecas, que foram também grandes guerreiros, que construíram a impressionante cidade do México que nós temos, né, a parte histórica que nós temos dela, tá? Bom, nós vamos ter aí também os astecas, né? Então, o Império Azteca, ele possuía um sistema com forças sociais e uma estrutura de vigilância. Além disso, eles desenvolveram um excelente sistema educativo e foram excelentes construtores, tá? Eles seguiam também algumas tendências dos povos anteriores, por exemplo, como os Olmecas e os Toltecas, tá? Bom, e os Incas? Os Incas, eles formaram o maior império da América pré-colombiana. Eles tinham uma grande administração política, eles tinham um centro de forças armadas, eles eram muito articulados, os Incas, tá? Então, todos em Cusco, onde, né, atualmente fica situado o Peru, né? Eles incorporavam para sua cultura essas conquistas militares e eles buscavam, né, sempre ter essas conquistas militares de uma forma mais pacífica, tá? Se for comparar com outros povos e outras civilizações que existiam na época, tá bom? Porém, nas próximas aulas nós iremos ver aí mais sobre esses povos aí, a cultura deles, a fascinante história dessa civilização pré-colombiana, ok?
E deixarei uma atividade para vocês no link de tarefas aqui no nosso portal Teams, tá? Onde vocês irão assistir um filme, né? 1492, A Conquista do Paraíso. É um clássico esse filme com o grande ator Gerard Depardieu. Consegui ele dublado para vocês, o link, e deixarei disponível também aí no portal para vocês fazerem a atividade, ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou aqui online para esclarecer dúvidas de vocês. Beijos a todos!